discutindo o segundo turno no nosso estado. Professor Daniel Medeiros, uma situação muito curiosa dessa campanha que está correndo é a ligação que os dois candidatos querem demonstrar ter com a presidente Dilma. E, ao mesmo tempo, a preocupação de estar ligado ao PT. Que situação mais esquisita que se criou aqui. Como é? Médico e monstro, né? É uma situação na qual, por um lado, quer-se ter as benesses, seja da proximidade e da popularidade, nesse momento, da presidente Dilma, e enfim, toda essa figura quase mítica, né, hoje, em termos de política, que é o Lula. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, há uma parcela da sociedade curitibana que sempre renegou o PT. Eu diria que nessa esquizofrenia política, o candidato Ratinho foi o mais difícil de entender, né? Porque, ao mesmo tempo, anunciava vários de seus projetos vinculados a essa parceria, já que o partido dele é da base aliada. Ele chegou a dizer no primeiro turno que fazia parte do conselho político da presidente Dilma, quer dizer, portanto, uma função de proximidade do governo federal, e, ao mesmo tempo, na campanha, colocou lá um ator para tentar recriar o discurso do medo, né, da aliança com o PT. Eu creio que apostar um pouco na desinformação é também uma forma de ganhar voto. Lamentavelmente, porque todos sabemos, muitos dos eleitores não têm uma preocupação muito afinada em realmente separar joio de trigo. Isso é o mais triste de todas as campanhas, mas aí vale para todos os partidos, porque todo mundo faz a mesma coisa. Independente da linha do partido, contrata os marqueteiros e para isso o negócio é ganhar ou ganhar. E aí entra a argumentação que deveria ter lógica, mas não tem lógica. É o factoide, é a confusão, tudo que for possível para levar a eleição. E é chegada a hora de nós não nos surpreendermos, é claro, exatamente com isso. É o momento chegado, o azar, é o momento certo. Porque agora o que tem nesse estreitamento, nós temos o trabalho ainda de boca a boca, ainda há algum tempo, nós temos essas opções, por exemplo, pelo eleitorado jovem, como os dois candidatos fizeram. Temos os debates, que podem, normalmente não dão resultado nenhum. Mas uma escorregada de um candidato é suficiente para dar uma resposta, né? E temos as pesquisas, com todo o descrédito. Nós temos aí agora o Ibope, uma CPI do Ibope, a Assembleia Legislativa, né? Chegou a esse ponto. A própria a Gleice está falando nisso, né? Que tem que mexer nos critérios, né? de organização dessas empresas para que elas não tenham o poder indutor, né? Mas é chegada a hora final. E agora deve ter canelada, deve ter jogo sujo, deve ter aquele tipo daquela jogada contra o José Richa, da aposentadoria, esse tipo de coisa deve ocorrer agora. Eles vão tentar, um vai tentar jogar isso no outro, dependendo do grau de resistência que o candidato possa ter ao uso desse artifício, embora às vezes ele seja, em certas situações, indispensável. Murilo Hidalgo, a preferência pelo jovem ficou muito evidente nessa campanha, toda a forma de produzir, de falar. O que é que o jovem representa percentualmente numa eleição como a nossa de Curitiba? Olha, Vili, depende do que se considere jovens, né? Todo mundo se acha jovem. Mas o jovem é jovem mesmo. Ó, de 16 a 17 anos, que é o primeiro voto, é uma fatia muito pequena. Porque, além de tudo, ele é optativo. Agora, quando se já fala de 18 a 24, ele já vem para uma parcela maior. Então, esse voto de 16 a 17 anos, eu acho que os políticos, eles abandonam um pouco. Eles já vêm mais para o 18 a 24 anos. Mas eu acho que cada vez mais, Vili, como um todo, as pessoas estão votando por si. As pessoas não estão mais votando pelo que o amigo diz, pelo que o parente diz, pelo que o pai diz, pelo que a mãe diz. Eles estão votando, a pessoa mesmo já está escolhendo seu candidato, independente de partido político. Isso ficou claro nessas eleições, que não pesa coisa nenhuma. As pessoas estão votando nos candidatos. Agora, os jovens, o poder de decisão dos jovens, esse de 16 a 17 anos, salvo se eu não me engano, chega a 2, 3% do eleitorado e é optativo. Então, esse é um eleitorado, te diria, pequeniníssimo, certo? Começa a valer a partir dos 18 anos. Que aí já vê que já tem muito mais propostas do que para esse outro público mais jovem.
E o professor Daniel, que convive aí com a juventude, esse primeiro voto, ele é meio aleatório, né? Porque a pessoa não tem ainda muito embasamento. E eu tenho a impressão que quando é para escolher um vereador, muito menos ainda preocupação. Aí se vota em qualquer nome que as pessoas disserem. Mas quando ao prefeito, há pelo menos uma preocupação maior na média das pessoas de entenderem o que é que está acontecendo para elegerem realmente um prefeito que vale a pena para a cidade. Mas eu concordo com o Murilo. Acho que é muito um voto de adesão. Muita desinformação. A escola não prepara mais para... Eu não vou dizer nem para a cidadania, que é muito ampla. Não prepara mais para, sequer com base em informações, a diferença de voto majoritário, voto proporcional, legenda. Eles desconhecem de tudo. Eu diria, até da minha experiência mais próxima com jovens, que vota-se muito por uma ideia de identidade da cidade. Né? Quer dizer, qual o candidato que vai ficar mais bonito na foto. Por isso, a questão, você já comentou num outro momento, a questão pessoal, a questão do tipo de discurso, ela tem um poder muito grande, mais do que o significado do discurso. Luiz Geraldo Maza, quem ganha a eleição fica imaginando que está indo para o céu, né? Para o céu no bom sentido, melhorou, está no paraíso. E, na verdade, pode ser um inferno, porque você assumir uma cidade com o trânsito travado, você assumir muitas vezes sem saber se vai ter parceria ou não do governo federal ou do governo estadual. Afinal, esse quadro aí é imprevisível, não sabemos quem vai ganhar, como é que vai ficar. Mas arrisca ter tudo contra. Mas aqui vai funcionar aquela praga que tem aqui no Paraná, que é o compadrio, né? Que muitos veem como virtude. Eu vejo como uma coisa terrível, que é essa acomodação nossa da sociedade. Por isso que fica esse grupo no poder incontestável, hegemônico, né? E não vemos perspectiva. Nós tivemos por um acidente, porque o candidato não tinha as condições mínimas de carisma para sustentar o grupo que estava aí e se deu mal, né? E deixou aí uma herança pesada, que a cidade em obras, uma cidade estagnada, que vai ter problemas, inclusive, da chamada mobilidade urbana, que eles se referem tanto quando falam da Copa do Mundo. Nós estamos aí com esses problemas todos. E realmente, se o sujeito pensar que vai para o céu, é um idiota. Mas um idiota, confesso. As obras, dá para saber, Murilo, até onde elas pesaram, por exemplo, para derrubar o Dutti? Pergunta as obras porque elas vão continuar e vão piorar, inclusive, porque a Copa vai chegando mais perto e ainda teremos provavelmente as obras do metrô. Significa que o trânsito, se está ruim, vai ficar muito pior em Curitiba. Exatamente. Eu acho que esse foi um dos problemas da campanha do prefeito, foi o timing das obras. Eu acho que se ele tivesse inaugurado todas as obras dele no mês de setembro, provavelmente ele estaria no segundo turno. Mas como a cidade travou no momento da eleição, isso foi um grande problema para ele. Isso que você falou de metrô, de Copa do Mundo, de como vai se dar, o próximo prefeito de Curitiba vai ter que tomar muito cuidado com isso. Que é aquela história de dizer, mas um dia a cidade vai ficar boa, cada vez mais as pessoas querem viver o hoje e a memória cada vez menor. É verdade, hein, professor Daniel? Isso é muito presente. A pessoa sai na rua, o trânsito não andando, o que ele pensa? A culpa é do prefeito. E ao mesmo tempo é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, a pessoa que sai na rua, a questão do trânsito, quer ter carro para andar sozinha no carro. Né? O pai compra o carro para o filho. Agora, essa época de vestibular, é o presente da classe média alta, da classe alta curitibana. Mas ele quer o trânsito liberado para ele poder andar, né? Senão a culpa é do prefeito, né? Esse quer calçada larga, mas não quer rua estreita, né? Quer prédio com acessibilidade ali no centro, quer morar na Batel. Eu brinco com meus alunos que a Batel é o maior bairro de Curitiba, porque todo mundo quer morar na Batel, né? E que o segundo maior bairro de Curitiba é um bairro chamado perto da Batel, né? Porque quando o cara não mora lá, ele diz que mora perto da Batel, né? Então quer morar no centro, mas não quer ter dificuldade de mobilidade. Então há um pouco essa questão até dessa inconsciência. Quer dizer, a cidade não cabe todo mundo do jeito que se quer viver, mas a culpa é do prefeito. Mas aí tem mais um problema ainda que eu vi na estatística do IBGE, Luiz Geraldo Maza, prevendo para 8 anos, daqui a 8 anos, 4 milhões de habitantes aqui na nossa região metropolitana. Nós estamos com 3, estamos reclamando. Tem mais 1 milhão chegando aqui nos próximos 8 anos. E não estamos vendo aí, todos esses indicadores, que nós não estamos fazendo mais prospecção. O governo, mesmo o governo federal, porque ele induz. E o planejamento tem que começar no governo federal, para você poder chegar à célula básica, que é o município, né? E o que nós estamos vendo, o governo que administra mal a crise,
está apostando no consumo, não sabe no que vai dar, não dá importância às dimensões da inflação que vem aí, todas essas coisas. Né? Então, tudo isso aí torna difícil você começar a pensar em termos de futuro. Né? Pensar para o futuro é fazer um governo prospectivo, né? Com visão de 10 anos, de 15 anos. E isso hoje, quem é que está fazendo isso? Quem cuida disso hoje são entidades privadas. É a Federação das Indústrias, é a Associação Comercial, essas entidades que estão cuidando disso, que o governo acabou com as suas rotinas de expressão, uma delas na área do planejamento. Murilo, para fechar aqui a nossa conversa, você, pelo que acompanhou e viu nos números, você teria uma explicação por que o governador resolveu ficar fora do segundo turno? Olha, eu acho que ele preferiu não correr risco, certo? Ele próprio de ter uma segunda derrota? De ter uma segunda derrota. Ele mesmo só tinha uma opção de candidatura para apoiar, que era do Ratinho Júnior. Eu, pessoalmente, acho que ele decidiu mal. Eu acho que mesmo ele apoiando o Ratinho Júnior e perdendo, ele ganharia o Ratinho para 2014, que, na verdade, o grande padrinho do Ratinho hoje passou a ser o Roberto Requião, que no primeiro dia já declarou apoio sem pedir nada, que pode estar aí uma grande aliança para o Requião ressurgir em 2014, junto com o Ratinho. Certo? Eu, ao meu ver, o governador, ele errou ao não apoiar o Ratinho. Porque mesmo perdendo, ele ganharia o grupo político do Ratinho Júnior para 2000. Não que não possa ganhar, mas estaria mais força para isso. Agora, eu acho que, principalmente, ele não quis correr o risco de uma segunda derrota e mesmo por uma decisão pessoal também, que é muito difícil comentar. Muito obrigado a presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado a você que acompanhou o Band Eleições 2012.